A análise técnica que surgiu na última sexta-feira sobre o desempenho da McLaren nos testes de pré-temporada deixou uma pulga atrás da orelha de muitos especialistas no paddock. Ponto final, Victor Martins foi enfático ao dizer que o time de Woking não brilhou como o esperado, mas ele duvida seriamente que a equipe liderada por Zac Brown tenha mostrado seu potencial máximo nesta fase inicial. Ponto final. Se olharmos para os dados de fluxo aerodinâmico e a estabilidade do carro de Lando Norris e Oscar Piastri nas frenagens para a curva 1, percebemos que existe um refinamento que o cronômetro ainda não traduziu em voltas rápidas. Ponto final. O projeto da McLaren para 2026 é um dos mais ambiciosos da história da equipe, aproveitando ao máximo o novo regulamento de unidades de potência e a aerodinâmica ativa. Ponto final. É fundamental entender que, nesta nova era da Fórmula, esconder o jogo não é apenas uma estratégia de marketing, mas uma necessidade técnica para evitar que rivais como a Ferrari e a Red Bull Racing identifiquem soluções criativas no assoalho ou nos defletores laterais antes da primeira etapa oficial. Ponto final. Daqui a pouco eu vou detalhar como a telemetria da McLaren se compara com a da Mercedes, mas antes precisamos mergulhar na preparação física e mental que está abalando as estruturas de Maranello. Ponto final. Na última sexta-feira, Lewis Hamilton quebrou o silêncio nas redes sociais ao compartilhar sua rotina exaustiva de treinamentos. Ponto final. O 7 vezes campeão mundial prometeu estar mais forte do que nunca para sua estreia oficial na Ferrari neste ano de 2026. Ponto final. A mudança de Hamilton para o time italiano não é apenas a maior transferência da história do esporte, é um choque cultural e técnico. Ponto final. Aos 41 anos de idade, o britânico está focando em um treinamento de força G específico para suportar as novas cargas laterais dos carros de 2026, que prometem ser ainda mais desafiadores fisicamente devido ao peso das baterias e ao torque instantâneo dos motores elétricos. Ponto final. Hamilton sabe que terá ao seu lado Charles Leclerc, um piloto que conhece cada centímetro cúbico da fábrica de Maranello e que não dará vida fácil ao veterano. Ponto final. Essa dinâmica interna entre Leclerc e Hamilton será o grande fio condutor da temporada, e o compromisso mostrado por Lewis há 2 dias prova que ele não foi para a Itália apenas para encerrar a carreira, mas para buscar o 8º título mundial. Ponto final. Mas se a Ferrari foca no físico de seus pilotos, uma nova força americana está focando na história e na identidade para conquistar o grid. Ponto final. A Cadillac, em um gesto de extremo respeito à linhagem do automobilismo mundial, anunciou na última sexta-feira que o chassi de seu carro de estreia na Fórmula 1 será batizado em homenagem ao lendário Mario Andretti. Ponto final. Esta decisão carrega um peso enorme, pois Andretti é o símbolo máximo da união entre o sucesso nas pistas americanas e o topo do paddock europeu. Ponto final. A equipe, que contará com a experiência de Sérgio Pérez e a precisão técnica de Valtteri Bottas, está montando uma operação dividida entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Ponto final. O uso do nome Andretti no chassi é um golpe de mestre político, consolidando a aceitação da Cadillac perante a Federação Internacional de Automobilismo e a Fórmula One Management. Ponto final. Sérgio Pérez traz consigo não apenas o apoio comercial, mas um conhecimento profundo sobre as unidades de potência modernas, o que será vital para uma equipe estreante. Ponto final. Já Valtteri Bottas será o pilar de desenvolvimento técnico, ajudando os engenheiros a refinar o comportamento do chassi Andretti em circuitos de alta velocidade. Ponto final. No entanto, enquanto a Cadillac celebra o passado, a Red Bull Racing reafirma quem é o dono do presente e o pilar do futuro. Ponto final. Documentos e análises que circularam no paddock durante os eventos de sexta-feira reforçam a visão da equipe austríaca de que Max Verstappen é muito mais do que um piloto,
Ele é a força motriz total da organização. Ponto final. Christian Horner e os engenheiros de Milton Keynes deixaram claro que o papel de Verstappen vai muito além de guiar o carro 44 ou vírgula. Neste caso, vírgula, o carro número 1, ponto final. Ele está profundamente envolvido no desenvolvimento da Red Bull Powertrains, vírgula, a nova divisão de motores que faz sua estreia oficial agora em parceria com a Ford, ponto final. A capacidade de Max de traduzir sensações sutis de dirigibilidade em dados técnicos é o que mantém a Red Bull como o alvo a ser batido, vírgula, mesmo com a saída de mentes brilhantes nos últimos anos. Ponto final. Ao lado dele, vírgula, o jovem Isaac Hadjar terá a tarefa hercúlea de aprender com o melhor. Ponto final. A Red Bull acredita que a liderança de Verstappen é o que garantirá a estabilidade necessária para enfrentar o novo regulamento. Ponto final. Mas não se enganem, vírgula, a pressão sobre Verstappen será triplicada este ano, vírgula, pois ele não tem mais a vantagem histórica do motor Honda. Ponto final. Agora, vírgula, é Red Bull contra o resto do mundo. Ponto final. Antes de falarmos sobre o novo troféu que está gerando polêmica na Espanha, vírgula, eu preciso te contar por que a escolha de Franco Colapinto para a Alpine pode ser a maior surpresa tática do ano, vírgula, mas segura esse pensamento. Ponto final. Voltando ao solo espanhol, vírgula, na última sexta-feira, a organização do Grande Prêmio da Espanha divulgou as primeiras imagens do troféu que será entregue na corrida inaugural em Madrid. Ponto final. A transição de Barcelona para a capital espanhola marca uma mudança radical na filosofia do evento. Ponto final. O troféu tem um design futurista que incorpora o traçado do novo circuito de rua de Madrid, vírgula, uma pista que promete ser extremamente veloz e desafiadora para os sistemas de recuperação de energia. Ponto final. A comunidade técnica está dividida sobre o circuito de rua de Madrid. Ponto final. Alguns acreditam que a falta de áreas de escape permanentes pode punir severamente qualquer erro de cálculo aerodinâmico, vírgula, especialmente com as novas asas móveis ativas que entram em vigor este ano. Ponto final. O troféu simboliza essa nova era, vírgula, onde o espetáculo urbano se funde com a tecnologia de ponta. Ponto final. Fernando Alonso, vírgula, correndo em casa pela Aston Martin ao lado de Lance Stroll, vírgula, já manifestou que vencer em Madrid seria o auge de sua carreira, vírgula, superando até mesmo seus títulos mundiais, vírgula, pelo impacto emocional de triunfar em um circuito que representa o futuro da Fórmula 1 na Espanha. Ponto final. Agora, vírgula, voltando para a análise de desempenho da McLaren, vírgula, precisamos observar o setor 2 do circuito de testes. Ponto final. Enquanto a Mercedes de George Russell e do jovem fenômeno Andrea Kimi Antonelli apresentavam uma velocidade final impressionante nas retas, vírgula, a McLaren de Norris e Piastri era consistentemente mais rápida nas curvas de média velocidade. Ponto final. Isso sugere que a McLaren optou por uma configuração de alto arrasto aerodinâmico durante a última sexta-feira, vírgula, focando em entender o comportamento do fluxo de ar sob o assoalho em condições de carga máxima. Ponto final. Victor Martins ressaltou que, vírgula, se ajustarem o mapeamento do motor para a potência total e reduzirem o ângulo das asas, vírgula, o tempo de volta da McLaren pode cair até 8 décimos de segundo. Ponto final. Essa é a margem que separa um figurante de um candidato ao título. Ponto final. E por falar em candidatos ao título, vírgula, a preparação de Lewis Hamilton envolve simuladores de última geração que a Ferrari instalou em Maranello especialmente para ele. Ponto final. Fontes próximas à equipe revelaram que Hamilton passou mais de 100 horas no simulador apenas nos últimos 15 dias. Ponto final. Ele está tentando desvendar como o sistema híbrido de 2026 entrega a potência nas saídas de curva lenta, vírgula, onde o torque elétrico será massivo. Ponto final. A promessa de Hamilton de estar mais forte do que nunca não é apenas força de expressão. Ponto final.
Ele adotou uma dieta específica e um regime de sono monitorado por inteligência artificial para garantir que seus reflexos aos 41 anos sejam idênticos aos de quando ele tinha 25. Ponto final. A Ferrari, por sua vez, está adaptando o cockpit do carro de Charles Leclerc para acomodar as preferências de ergonomia de Hamilton. Algo que mostra o nível de influência que o britânico já exerce dentro da escuderia. Ponto final. Enquanto isso, a Cadillac está enfrentando o desafio logístico de ser uma equipe nova. Ponto final. Sérgio Pérez mencionou há 2 dias que a integração entre a fábrica de motores e a construção do chassi Andretti está em um ritmo frenético. Ponto final. O desafio de construir um carro do zero para um regulamento tão complexo não pode ser subestimado. Ponto final. Valtteri Bottas tem sido visto frequentemente na fábrica da Cadillac em Indiana, trabalhando lado a lado com os engenheiros de suspensão. Ponto final. A equipe americana quer evitar o destino de outras novatas do passado que ficaram no fundo do grid. Ponto final. Com o apoio da General Motors, a Cadillac tem recursos financeiros que fariam inveja a muitas equipes tradicionais. Ponto final. O objetivo deles para este primeiro ano é terminar consistentemente na zona de pontuação e, quem sabe, incomodar a Haas de Esteban Ocon e Oliver Bearman. Ponto final. Falando em Haas, a equipe americana também está em um processo de reinvenção. Ponto final. Com a chegada de Esteban Ocon, eles ganham um vencedor de grande prêmio que sabe como extrair o máximo de um pacote intermediário. Ponto final. A parceria com o jovem Oliver Bearman será um dos testes mais interessantes para o gerenciamento de equipe da Haas. Ponto final. Bearman é visto como o futuro da Ferrari, e sua passagem pela Haas é o treinamento final antes de uma provável promoção no futuro. Ponto final. Na última sexta-feira, a equipe focou em testes de durabilidade da unidade de potência Ferrari que eles utilizam, simulando distâncias de corrida completas, sem interrupções. Ponto final. Mas o foco mundial continua voltado para a Red Bull e a figura messiânica de Max Verstappen. Ponto final. A análise de que ele é a força motriz da Fórmula 1 faz todo sentido quando olhamos para os números de audiência e o engajamento global. Ponto final. Verstappen transformou o esporte em um campo de batalha onde ele é o vilão para uns e o herói absoluto para outros. Ponto final. A Red Bull sabe que sua dependência de Max é um risco, mas é um risco que eles estão dispostos a correr. Ponto final. Isaac Hadjar, o novo companheiro de equipe, tem a missão de ser o escudeiro fiel. Ponto final. Hadjar impressionou nas categorias de base pela sua agressividade, mas na Red Bull ele precisará de disciplina. Ponto final. Durante os treinos de sexta-feira, foi notável como Verstappen orientava o jovem piloto sobre os pontos de frenagem e a gestão de energia. Ponto final. Essa mentoria interna é vital para que a Red Bull mantenha o campeonato mundial de construtores sob controle. Ponto final. No cenário da Williams, a estabilidade com Alexander Albon e a chegada de Carlos Sainz cria uma das duplas mais subestimadas e tecnicamente capazes do grid. Ponto final. Sainz traz a bagagem de ter vencido corridas pela Ferrari e seu conhecimento sobre os processos de Maranello é um ativo valioso para Williams. Ponto final. Albon e Sainz podem levar a equipe de Grove de volta ao topo do pelotão intermediário, brigando diretamente com a Aston Martin de Fernando Alonso. Ponto final. A Williams focou os testes de sexta-feira em sistemas de refrigeração, já que as novas unidades de potência geram uma quantidade de calor absurda, que exige soluções de radiadores muito eficientes. Ponto final. Já na Audi, a transição completa da Sauber está sendo liderada por Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto. Ponto final.
Existe uma expectativa imensa sobre Bortoleto, o primeiro brasileiro titular na Fórmula 1 em muitos anos. Ponto final, a Audi está investindo pesado em tecnologia de combustíveis sustentáveis e sua unidade de potência é considerada uma das mais inovadoras do paddock. Ponto final. Hülkenberg traz a consistência, enquanto Bortoleto traz a velocidade bruta e a capacidade de aprendizado rápido. Ponto final. Na última sexta-feira, Bortoleto focou em simulações de classificação, mostrando que o carro da Audi tem uma excelente resposta em voltas lançadas. Ponto final. A Alpine, por outro lado, vive um momento de renovação com Pierre Gasly e Franco Colapinto. Ponto final. A escolha de Colapinto foi baseada em seu desempenho impressionante como substituto na temporada anterior e no enorme apoio que ele traz da América Latina. Ponto final. Gasly será o líder técnico, mas Colapinto já mostrou que não tem medo de colocar o carro no limite. Ponto final. A Alpine precisa se recuperar de anos de instabilidade, e o foco em 2026 é a confiabilidade. Ponto final. Durante os eventos de sexta-feira, a equipe francesa enfrentou alguns problemas menores de software, mas o ritmo de corrida parecia promissor. Ponto final. Na Racing Bulls, a dupla de jovens talentos Arvid Lindblad e Liam Lawson representa a nova filosofia da Red Bull de dar chances reais aos seus protegidos. Ponto final. Lawson finalmente tem sua oportunidade de tempo integral e precisa provar que merece um lugar na equipe principal no futuro. Ponto final. Lindblad é a grande aposta de Helmut Marko e sua adaptação ao carro de Fórmula 1 está sendo monitorada de perto. Ponto final. Na última sexta-feira, a Racing Bulls trabalhou intensamente em testes de desgaste de pneus, tentando entender como os novos compostos da Pirelli se comportam sob as temperaturas de asfalto que encontraremos no verão europeu. Ponto final. Toda essa movimentação no paddock culmina na expectativa para o Grande Prêmio de Madrid. Ponto final. O troféu revelado há 2 dias é apenas a ponta do iceberg de um evento que promete ser o novo padrão de ouro para a Fórmula 1. Ponto final. A pista de Madrid terá uma seção que passa por dentro de um pavilhão de convenções, criando uma acústica única para os motores turbo-híbridos. Ponto final. Os engenheiros estão preocupados com a aderência nesse trecho coberto, onde a temperatura da pista será significativamente menor do que nas partes externas. Ponto final. Isso criará um desafio de acerto mecânico sem precedentes. Ponto final. O domingo de abertura da temporada está chegando e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Ponto final. Lewis Hamilton na Ferrari, a McLaren escondendo o jogo, a Red Bull centrada em Verstappen e a chegada triunfal da Cadillac, com o nome de Andretti. Ponto final. Estamos diante da temporada mais intrigante da última década. Ponto final. Se você quer acompanhar cada detalhe técnico, cada fofoca de paddock e as análises mais profundas sobre Gabriel Bortoleto e o futuro da Fórmula 1, você precisa estar inscrito aqui no canal. Ponto final. Ative as notificações para não perder nenhum setor desse campeonato mundial que está apenas começando. Ponto final. Inscreva-se no Paddock F1 Brasil e acelere junto com a gente. Ponto final.